Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender como fazer o recebimento de mercadorias, que é um dos processos mais importantes quando nós estamos falando da logística de armazenagem. E o que vai ser o conteúdo dessa aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos de fato aprender o que é o recebimento de mercadorias, ou seja, o seu conceito desse processo, entender o porquê desse processo ser tão importante para a logística de armazenagem, igual eu comentei. Nós vamos entender quais são as etapas desse processo. Por isso é um processo, então nós temos diferentes atividades que devem ser realizadas dentro do processo do recebimento de mercadorias, e nós vamos aprender algumas dicas e estratégias para melhorar o processo de recebimento de mercadoria, ok? Lembrando que nós temos no nosso site um artigo relacionado sobre o tema do recebimento de mercadoria e o link está na descrição desse vídeo, ok? Então vamos dar início à nossa aula. O que é o recebimento de mercadorias? O recebimento de mercadorias é o conjunto de atividades necessárias para receber os produtos adquiridos dos fornecedores da empresa. De maneira resumida, as atividades consistem da operação de descarga do veículo, conferência dos produtos e armazenagem. Pode parecer um processo simples e trivial, mas é necessário total atenção para acabar não prejudicando os resultados da organização. Então, quando nós estamos falando do recebimento de mercadorias, nós estamos falando de fluxo de entrada, ou seja, é a entrada dos produtos na empresa. Aqui seria a empresa. Então, de maneira resumida, são as atividades de descarga dos veículos, conferência de produtos e armazenagem. Então, esse processo representa o fluxo de entrada, ou seja, os produtos estão sendo recebidos pela empresa. Esses produtos são recebidos dos fornecedores dessa empresa. E por que é um processo que aparentemente é simples, mas que caso a gente não dê a atenção necessária, a gente pode acabar prejudicando os resultados da organização? Quando nós estamos falando de logística de armazenagem, nós estamos falando do processo do fluxo de entrada e do fluxo de saída. Mas é o fluxo de quê? Isso vai depender do processo da empresa, do tipo de operação que a empresa ela exerce de fato. Por exemplo, pode ser uma empresa que seja só uma distribuidora, então ela já vai receber, o seu fluxo de entrada já vai ser produtos acabados. Talvez seja uma empresa que é transformadora, então ela vai receber matérias-primas, vai transformar dentro da sua área de controle em produtos acabados e vai gerar o fluxo de saída. Mas isso vai de acordo com cada empresa. Mas o fluxo de entrada representa a entrada de produtos e mercadorias, e o fluxo de saída também é a saída de mercadorias e produtos, ok? Então, a logística de armazenagem trata dessa entrada e da saída dos produtos. Caso o processo de recebimento de mercadoria não seja feito da maneira adequada, esse fluxo de entrada ele vai ser prejudicado. E o que isso quer dizer? Quando a gente prejudica a entrada, se for uma empresa distribuidora, naturalmente a gente já vai prejudicar o fluxo de saída. E se for uma empresa de transformação, ela vai prejudicar os seus processos internos e, consequentemente, também vai prejudicar o fluxo de saída. Então, o processo de recebimento de mercadoria tem total influência no
andamento de todo o processo da empresa. Então, pode parecer simples e é um processo simples, mas ele tem que ter total atenção para que ele não prejudique a operação da empresa e, consequentemente, os resultados. E por que é importante, então, esse processo? Sem dúvidas que o principal objetivo do processo de recebimento de mercadorias é garantir o abastecimento da cadeia de suprimentos. Então, já é um ponto que a gente pode destacar aqui nessa parte. É garantir o abastecimento da cadeia de suprimento. Nós estamos explicando agora um pouco mais detalhadamente aquela parte dos fluxos de entrada e de saída. Com uma cadeia abastecida, a empresa evita problemas, então a empresa evita problemas com a ruptura de estoque. Então, mais um ponto de importância. Além disso, o processo operacional está diretamente ligado à qualidade e o nível de serviço ao cliente prestado. Então vamos aqui por partes para explicar de fato, de forma mais detalhada, a importância do processo de recebimento de mercadorias. Como a gente falou, vamos repetir aqui: fluxo de entrada. Os produtos estão chegando ao ambiente da empresa. E aqui nós temos o fluxo de saída. Então, num primeiro momento, a gente falou que é garantir o abastecimento da cadeia de suprimentos, ou seja, é aquilo que a gente comentou no slide anterior. Caso o fluxo de entrada ele seja prejudicado, naturalmente e consequentemente o fluxo de saída vai ser afetado de forma negativa. Então, esse é o primeiro ponto da importância do processo de recebimento de mercadoria. É de fato receber os produtos para que não prejudique a saída dos produtos. Com uma cadeia abastecida, a empresa evita problemas com a ruptura de estoque. Aqui, dentro do processo da empresa, nós temos o controle dos níveis de estoque. O que isso aqui quer dizer? Que a empresa tem um estoque de um produto, vamos aqui, produto X, e hoje o seu estoque, vamos supor que seja 200 unidades. Com o passar do tempo, caso a demanda desse produto seja 50 UN por mês, por exemplo, naturalmente, se não houver uma entrada de produtos, em 4 meses, o nível do estoque vai ser 0. Então, quando a gente recebe esses produtos e controla esses estoques, a gente não vai deixar que o estoque chegue a 0, pois se o estoque chegar a 0 e não houver esse recebimento de mercadorias, o fluxo de entrada por algum motivo ele ser interrompido, a empresa vai ter problemas com a ruptura de estoque, que é justamente a falta de produtos diante de uma demanda do cliente. Ou seja, o cliente quer comprar o produto e a empresa não tem o produto para suprir essa demanda. Então isso aí é problema de perda de faturamento, perda de confiabilidade, perda de faturamento, confiabilidade e até mesmo perda de cliente. Porque caso o cliente necessite do produto, a empresa não tenha para suprir a sua necessidade, ela naturalmente vai procurar em outra empresa que ela vai de fato ser atendida. E por fim, nós estamos falando de qualidade e nível de serviço do cliente prestado. Então,
como a gente comentou no slide anterior, aqui nós estamos falando de um processo de descarga de um veículo, ou seja, o fornecedor vai enviar esses produtos via um transporte, nós vamos descarregar esse produto, nós vamos conferir esses produtos e nós vamos armazenar esses produtos. Por que isso está ligado à qualidade? Aqui nós estamos falando de uma operação que tem que ser correta, pois o manuseio e a movimentação desses produtos devem ser feitas de modo a não danificar ele. A conferência é importante para que as características, as especificações sejam de fato o que foi comprado pela empresa e a questão da armazenagem deve ser feita de forma correta para que também o ambiente da empresa não venha a prejudicar a conservação, não venha a danificar os produtos. Então, vai garantir a qualidade dele. Isso porque, caso esse produto que não tenha a qualidade necessária chegue de posse dos clientes, o nível de serviço prestado pela empresa vai ser menor. E, consequentemente, isso vai afetar os níveis de faturamento, lucratividade, posição de mercado. Então, esse processo, apesar de simples, ele tem essa importância tremenda quando nós estamos falando de logística de armazenagem. E quais, então, são as etapas do processo? Muitas pessoas confundem e acham que a etapa de compras está diretamente relacionada ao recebimento de mercadorias, mas essa etapa é o processo de compras é um outro processo, que nós estamos falando do processo de recebimento de mercadorias. Ou seja, as compras é a relação da parte comercial da empresa junto com os fornecedores, é um outro processo e é um processo que já foi concluído. Agora nós estamos falando do recebimento. Então, o primeiro momento é a questão do agendamento da entrega. Infelizmente, muitas empresas ainda não possuem, não têm estrutura para estar agendando essa entrega. Elas passam uma previsão de entrega. Então, a empresa já tem que se preparar dentro dessa previsão para que ela possa, de fato, receber esses produtos. Quando os produtos chegam via transportes, é necessário que a empresa identifique esses produtos, ver se é de fato aqueles produtos que ela comprou. Tem a questão da conferência das notas. Então aqui entra aquela parte da questão da característica, questão das quantidades, ver se está correta. Questão da especificação. Tudo isso para garantir que os produtos que ela está recebendo são de fato aqueles produtos que ela comprou e que ela agendou para ser entregue naquela data. Então tem que ser feito essa conferência. Às vezes tem um relacionamento muito próximo, um bom relacionamento com o fornecedor e por vezes essa etapa acha desnecessário, mas a gente não pode confiar que os fornecedores não vai ter nenhum tipo de erro dentro do seu processo. Por isso que essa conferência é muito importante. Definir o método de descarga. Então, essas etapas do processo que está aqui sendo apresentadas não é necessariamente uma via de regra que todas as empresas fazem dessa forma ou deveriam fazer. Isso aí varia de cada empresa. Aqui, essa parte da identificação e conferência, essas duas etapas, elas são feitas com os produtos armazenados dentro do veículo, ou seja, nem iniciou a operação de descarga. É feita uma primeira conferência dos produtos. Após feita essa conferência, identificado que está tudo ok, a empresa vai definir o método de descarga. Geralmente, nesse tipo de relação comercial de empresa e fornecedor, o método de descarga já é acordado entre as duas partes. Então, a empresa ali só tem que
ver se realmente o que foi acordado foi cumprido pelo seu fornecedor, para que ele de fato, com o seu recurso ali e com a sua condição, ele vai conseguir fazer a descarga dos produtos. Com os produtos descarregados do veículo, é necessário fazer uma segunda conferência. Isso porque, quando os produtos são de fato descarregados, eles podem apresentar algum defeito que, quando eles estavam armazenados dentro do veículo, era impossível de identificar esse tipo de problema. Então, é necessário verificar se os produtos têm algum tipo de avaria, têm algum tipo de defeito. Caso não tenha esse tipo de defeito, é feito o seu remanejamento e o seu cadastro no estoque. Quando nós estamos falando em cadastro de estoque, é a parte de inventário de produtos. Ou seja, os produtos estão ok, está tudo correto, de acordo com o que foi programado receber, pega esses produtos e direciona ele para a área de estoque da empresa e faz o seu cadastro no sistema. Dá o lançamento das notas e aí é outro processo. A parte operacional do recebimento de mercadoria consiste nessas 6 atividades, ok? E como que a gente pode melhorar o processo de recebimento de mercadorias? Assim como as etapas que a gente apresentou no slide anterior não é uma via de regra, e sim um modelo genérico do que é o processo de recebimento de mercadoria, essas dicas e estratégias que vão ser aqui apresentadas pode não ser aplicada a todo tipo de processo, a todas as empresas, mas são dicas mais gerais, genéricas, para que de fato a pessoa, os gestores de logística possam adaptar essas dicas e estratégias dentro do seu processo. O primeiro deles, nós estamos falando de planejamento logístico. E aqui nós podemos destacar 3 pontos. O primeiro deles é escolha do fornecedor. A escolha do fornecedor, ela não deve ser feita pensando somente em preço. O preço é muito importante, é claro, mas aqui nós estamos falando de relacionamento, de uma parte importante dentro da cadeia de suprimentos. Então, esse fornecedor, além de ter um preço que seja atrativo, ele deve ter as condições necessárias para entregar os produtos da forma que a sua empresa pode de fato receber, ou seja, com um veículo adequado, armazenado adequadamente dentro do veículo, de modo que a empresa consiga descarregar sem que tenha nenhum tipo de problema. Então, a escolha do fornecedor é um dos primeiros pontos que tem que ser observado no planejamento logístico, pensando na melhoria do processo do recebimento, ok? Além da escolha do fornecedor, nós estamos falando em procedimento, ou seja, é o modus operandi, como a empresa vai fazer esse recebimento. Dentro dos recursos que a empresa tem ali disponível, como que ela vai operacionalizar a etapa de descarga, com qual tipo de equipamento? Vai ser utilizando uma empilhadeira, uma ponte rolante ou um outro equipamento? Isso aí tem que ser muito bem definido pela empresa para que ela não tenha nenhum tipo de problema e venha até danificar os produtos dentro desse processo. E aqui nós estamos falando também de controle do fluxo. Controlar as entradas e as saídas. E esse controle é feito através dos níveis de estoque. Entendendo qual é o nível de estoque da empresa, de acordo com a demanda que está sendo prevista, ela vai controlar essas entradas, de modo que ela não vai deixar faltar os produtos, então ela vai poder planejar esse recebimento e internamente ali dentro do seu estoque ela não vai prejudicar a operação. Por quê?
falta de produto vai gerar um transtorno na parte de vendas, mas um excesso de produtos em estoque vai gerar problemas em aumento de custo e até dificuldades nas operações. Então, além disso, do planejamento logístico, uma outra estratégia é conhecer o lead time dos fornecedores. O que é o lead time dos fornecedores? A partir do momento que a empresa fez o seu pedido de compra, é de fato em quanto tempo os fornecedores vão entregar esses produtos. Conhecendo esse lead time, que é esse indicador logístico, a empresa sabe que quando ela vai ser necessário fazer um pedido, ou seja, ela vai entender o seu ponto de pedido, e ela, com essas informações, ela vai se preparar internamente para o processo do recebimento, ou seja, ela vai ter uma previsão de quando vai ser necessário, vai direcionar os recursos para isso e, de fato, ter uma operação mais ágil, uma operação mais eficiente. Então, conhecer o lead time dos fornecedores é muito importante. Entra aqui nesse primeiro ponto aqui que a gente falou do planejamento logístico, que é a parte da escolha do fornecedor. Medir os níveis de estoque, aqui nós estamos falando daquele controle do fluxo, pois muito estoque prejudica os custos e a operação e pouco estoque prejudica o faturamento. Então nós temos que medir esse nível de estoque para que ele esteja sempre próximo à demanda do cliente. É impossível a gente, de fato, acertar sempre a demanda do cliente e nivelar esse estoque para atender essa demanda, de forma que não vai nem sobrar nem faltar. Então, esse processo de controle dos níveis de estoque é para que a gente tome ações para que a gente chegue o mais próximo possível da demanda dos clientes. E aqui, uma última dica mais operacional voltada ao estoque de produtos, que é trabalhar com cargas unitizadas. Cargas unitizadas são cargas onde diferentes produtos vão ser unificados de modo a se tornar um único volume. Quando a gente trabalha com um único volume, diferentes produtos em um único volume, nós estamos falando de uma operação mais ágil, uma operação mais eficiente, uma operação mais segura, onde nós vamos de fato garantir a qualidade dos produtos, nós vamos economizar no tempo, na operação e até mesmo no espaço do estoque. Então, caso a empresa tenha os recursos disponíveis para trabalhar com cargas unitizadas, essa é uma dica para que o processo do recebimento seja feito de forma mais ágil, mais segura e que de fato garanta a qualidade dos produtos.